Ouvi seus passos perto, sua voz a ecoar. Chegou e se apropriou, nele encontrei o meu lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Hoje a palavra está em São Mateus, no capítulo 10, no versículo de 1 ao 7. A palavra do Senhor vai nos dirigir da seguinte forma: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhe ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a palavra do Senhor, ela é um pouco confusa, né? Primeiro, Cristo, ele envia os 12 discípulos em missão. O que nós temos que entender a princípio, que Jesus, ele te envia em missão, ele não te envia de mãos vazias, né? Ele te envia com um propósito. Ele vai te enviar com os dons, igual fala a palavra. Deu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. No princípio, Deus vai te enviar com os dons que você tem, com os dons do Espírito Santo, com os dons de curar, com os dons de pregar, com os dons de cantar, com os dons de interceder, né, com os dons de expulsar demônios. Primeiro ele te dá os dons, primeiro ele te instrui como ele fez com os discípulos e depois os envia em missão. Aparentemente no início é confuso porque Cristo ele fala: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Porque lá em Marcos 16, né, Cristo vai falar: ide proclamar o evangelho a todas as criaturas. E nesse meio que ele está proibindo, né, ele está falando para os discípulos não entrar em Samaria nem aos gentios. Os gentios eram os pagãos desse tempo, né? Os gentios, bem dizendo, éramos nós, né, que não éramos judeus. Só que Jesus Cristo fala: aí diante as ovelhas que se perderam na casa de Israel. Israel, o povo de Israel antigamente, era um povo escolhido de Deus. Imagine um povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Era esse povo, os judeus. E desde sempre, Deus ele vinha revelando com o profeta Isaías, profeta Jeremias e outros profetas que haveria um Messias. E os judeus esperavam esse Messias. E chega uma hora que Deus se encarna e vem Cristo. Aparentemente, Cristo ele veio para reconstruir o Israel, para reconstruir o povo dele, que é os judeus. E hoje nós também seríamos judeus, porém que os judeus não reconheceram Cristo. Imagina uma pessoa que vai visitar a sua casa e você está esperando aquela pessoa há muito tempo, e quando aquela pessoa chega, você não reconhece ela. Você fecha a porta na cara dela. É o que os judeus fizeram com Cristo. Cristo ele veio para reconstruir esse povo. Cristo ele veio para reconstruir o povo judeu ao cristianismo. Só que muitos deles, né, você vai ver à frente da palavra, que eles não reconheceram Cristo. Eles bateram a porta na cara de Cristo. E Cristo, para eles até hoje, para os judeus, não é o Messias. Não é Deus encarnado. Para eles, Cristo foi apenas um judeu que fez as promessas de Cristo, que cumpriu a vontade de Deus, mas não é Deus, né? Até hoje eles reconhecem isso. E em seguida Cristo ele vem para os gentios, ele veio para nós, porque os gentios que reconheceram, né? Mais para frente você vai ver que Jesus entra em Samaria, conversa com a samaritana, e ali ele vai começando a sua vida publicana, né? Com nós mesmos, ao chamado nós, que não somos judeus. Só que Cristo, o que ele fala? E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel, por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Jesus envia os discípulos a falar para eles
para os judeus que o reino de Deus está próximo, que o reino dos céus estava próximo, para eles se converterem aquele coração duro que eles tinham, né? Para eles se converterem às leis de Moisés que eles viviam de antigamente. E Cristo veio para fazer as coisas novas, só que eles não quiseram saber disso. E enfim, Cristo ele começa a sua vida para nós gentios, para os samaritanos, para todos nós, né? E hoje Cristo ele nos envia também com essa missão de, por onde andares, anunciar que o reino dos céus está próximo. Por onde nós andarmos, nós temos que falar de Cristo, né? A palavra de Deus tem que ser anunciada, a palavra de Deus tem que ser dita às pessoas, porque nem todo mundo hoje, né? Muitos têm acesso à palavra, mas muitos não vivem a palavra. Muitos escutam a palavra, mas não a põem em prática, né? Igual Santiago fala, não seja apenas meros ouvintes da palavra, mas sim praticantes. E hoje nós temos essa missão de informar as pessoas, de ensinar as pessoas a viver a palavra de Deus, de mostrar aos jovens hoje como é belo viver os mandamentos de Cristo, como é belo viver a doutrina hoje que Cristo quer que nós seguimos. Então hoje, quando Jesus te envia a essa missão, Ele não vai te enviar de mãos vazias. Ele vai te enviar com um propósito, Ele vai te enviar com os dons do Espírito Santo, Ele vai te enviar com que você é capacitado, né? Igual fala, Jesus ele não escolhe os capacitados, mas Ele te capacita ao longo do caminho. Só basta você dizer o seu sim, né? Só basta nós darmos o nosso sim, o nosso querer e ir além, né? E além do que Cristo quer. E hoje ele está te enviando, hoje Ele me envia, e também, primeiramente, Ele envia também as nossas casas, porque não adianta eu pregar lá fora, não adianta eu sair proclamando o reino dos céus, se dentro da minha casa eu não estou sendo uma testemunha viva do Evangelho, se dentro da minha casa eu não estou pregando a palavra de Deus, eu não estou vivendo aquilo, sabe? Porque é fácil pregar a palavra, não é difícil. O difícil é você viver, e o viver é o que traz a palavra viva hoje, sabe? É você viver o Evangelho e pregar aquilo que você vive. Porque tá cheio hoje no mundo, tá cheio de gente que prega, mas não vive aquilo, né? Tá igual os fariseus mesmo. Jesus Cristo um dia ele fala para os discípulos, ele fala para o povo, ó, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falavam uma coisa, mas se comportava de outra. E hoje Cristo ele nos envia isso. Então, para você, por onde você for, para você anunciar o reino dos céus, você primeiro tem que anunciar com a sua vida. Você tem que ser o Evangelho vivo, o Evangelho não só falado, mas vivo com a sua vida. Aonde você for, na sua escola, no seu trabalho, dentro da sua casa, você tem que ser essa palavra viva hoje, sabe? Que essa palavra hoje possa entrar no seu consciente, possa entrar no seu coração, para que você fale assim, ó, onde eu for, eu tenho que falar o reino dos céus. Mas antes de eu falar o reino dos céus, eu tenho que me comportar como uma pessoa do céu. Porque não adianta eu falar que o reino dos céus está próximo e me comportar como uma pessoa do mundo, e me comportar como uma pessoa que já está condenada ao inferno. Eu tenho que me comportar como uma pessoa do céu. E como é o comportamento de uma pessoa do céu? É vivendo os mandamentos de Cristo, é vivendo a palavra de Deus, é ficar longe de fornicação, é ficar longe de adultério, de drogas, de bebedeiras, de orgias, é ficar longe dessas coisas. Então, se comporte hoje como uma pessoa do céu, para que a sua palavra possa causar um impacto, sabe? Muitos pregadores hoje pregam, mas a pregação deles não causa tanto impacto porque a vida deles se demonstra ser outra. A vida deles é como a dos fariseus antigamente mesmo, que falavam a coisa, mas não viviam aquilo. Então, para que a sua palavra cause impacto hoje na sociedade, cause impacto hoje na pessoa, você tem que viver aquilo que você está pregando. Você tem que viver aquilo que é falado no Evangelho. Aí as pessoas vão parar para te escutar. Aí as pessoas elas vão ter um respeito pela sua pessoa. Porque você não é apenas um pregador, você não é apenas um missionário. Você é aquilo que você vive. Você é aquilo, você é uma palavra viva, né, no ambiente que você está. Então, para que Deus possa abençoar você hoje e você possa botar isso na sua consciência. Aonde eu for, Deus me deu os dons, Deus me deu o dom de curar, o dom de expulsar demônios, o dom de pregar, o dom de cantar.
E aonde eu for, eu vou anunciar o reino dos céus, mesmo que seja difícil, porque aonde nós formos, nós vamos ser tratados como Jesus foi. Nós vamos ser tratados como os discípulos foi. Só tomaram porta fechada na cara, tomaram xingamentos, né? Lixações. Muitas pessoas saíram fora, abandonavam, porque ele falava do reino dos céus, e falar do reino dos céus é difícil. João Batista mesmo falava, ele fala assim: os céus é do violento, o céu é dos violentos. Você tem que ser uma pessoa violenta na palavra de Deus. O que é uma pessoa violenta no evangelho? É uma pessoa que vive à risca mesmo. É uma pessoa que 90% ela está vivendo o evangelho. É o que o mundo hoje despreza. Aquilo que o mundo despreza hoje é o evangelho, a palavra do Senhor. É você viver sua castidade. É você ser fiel ao seu marido, fiel à sua esposa. É você ser um bom trabalhador. É você ser uma pessoa boa onde você for. Né? Onde as pessoas te atacarem, é você ficar calado, como Jesus fala. É você não debater, né, com certas coisas. E isso é uma pessoa violenta, é uma pessoa que realmente quer o céu. Então você possa se comportar hoje como uma pessoa do céu. Amém? Graça e paz, que Deus possa te abençoar e Nossa Senhora interceda sempre por nós.